os tipos de ligação e a aromaticidade. Beleza? Então, a gente vai poder classificar as cadeias carbônicas. Quanto à forma, ela pode ser aberta ou acíclica, certo? Sem ciclo. Deixa eu pegar um pointer aqui. Aqui. Então, ela pode ser aberta, certo? Ou também chamada de acíclica. Ou fechada, cíclica, né? Formando ciclo. Beleza? Então, aberta, sem ciclo. Fechada, cíclico. Beleza. Lembrando que essas classificações nem sempre vai cair diretamente, qual que é a classificação disso? Às vezes cai também. Mas os vestibulares, eles comentam muito sobre. Então, ele fala, uma molécula assim, assim, assado. Falando a classificação, você já sabe mais ou menos como é a molécula, certo? Se ela for fechada ou cíclica, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Então, mononuclear, ser só um ciclo, certo? Um único núcleo. Ou polinuclear, tá vendo? Aqui tem 2 ciclos, aqui é um pouco difícil de ver, mas tem vários, tem 3 ciclos aqui, certo? Ou 4, dependendo de como você está vendo. Mas enfim, são vários ciclos aqui interligados, polinuclear. Então, a polinuclear, falando de fechada ou cíclica, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. E aí as polinucleares, elas podem ser isoladas, certo? 2 ciclos separados. Ou condensada, que são os ciclos um do ladinho do outro. Beleza até aqui? Mononuclear, polinuclear, aberta, fechada. Beleza? Acíclica, cíclica. E aí tem as cadeias mistas, né? Que ela é aplicada quando a cadeia apresenta 2 critérios conflitantes, né? Diferentes na mesma molécula. Então, aqui a gente tem 2 ciclos que estão separados, mas aqui tem 2 juntos, e aqui tem uma cadeia que está aberta, depois eu tenho um ciclo no final. São as cadeias mistas. E aí, quanto à disposição, ela pode ser normal ou ramificada. A normal, ela é uma cadeia que só tem carbono primário e secundário, certo? Vamos dizer reta, entre aspas, né? A gente pode escrever ela reta, mas na verdade a gente sabe, né, que o carbono aqui, espacialmente, no espaço, tem uma configuração diferente, certo? Por exemplo, quem lembra qual que é a geometria de um carbono, por exemplo, esse aqui, um CH3, um outro carbono. Então, uma caneta aqui. Esse CH3, por exemplo, ou esse CH2, vai. O CH2, aí a gente colocou todos eles aqui retos, mas a gente sabe que, como ele só tem ligações simples, na verdade ele está assim, né? Certo? Tetraédrico. Então, esses estão todos tetraédricos, então forma um ângulo aqui, certo? Entre um carbono e outro. Mas, né, do jeito que a gente representa aqui,
Cadeia normal, beleza? Só carbono primário e secundário. Aí a gente tem as cadeias ramificadas, certo? Que possuem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, esses caras aqui. A gente vai ver melhor, né? Na hora da nomenclatura, como ver qual é a ramificação certinha e tudo mais. Mas, enfim, quando tem pelo menos um carbono terciário ou quaternário, a cadeia, a molécula vai ser ramificada, beleza? E aí, quanto à natureza, a gente pode dizer que ela é homogênea ou heterogênea, certo? Todos os carbonos estão. Se ela for homogênea, todos os carbonos estão interligados, certo? O heteroátomo aqui, ele fica na ponta. Ou ela pode ser heterogênea, certo? Que o heteroátomo fica no meio da cadeia. Muito bem. Então, o heteroátomo fica no meio de dois carbonos, pelo menos. Ela pode ser, quanto ao tipo de ligação, saturada ou insaturada. Se ela for saturada, basta ver se todas as ligações entre os carbonos são simples, certo? Então, as ligações entre os carbonos têm que ser simples. Então, a gente vê aqui que, mas esse carbono está fazendo uma ligação dupla aqui com o oxigênio. Beleza, mas com o oxigênio não conta, tá? Ela vai ser saturada quando vai tiver só ligações simples entre os átomos de carbono. E insaturada quando tiver ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. Então, beleza, aqui tem dupla insaturada, tripla insaturada. Então, a gente também chama de insaturações, né? Esse carbono tem uma insaturação. Beleza? Muito importante, hein, gente, essa classificação. Saturada, insaturada. Beleza? Até aqui. Sim ou não? Saturada, insaturada. Top. Então, beleza. Então, quanto ao tipo de ligação, a gente pode classificar como saturada, só ligação simples, ou insaturada, ligação dupla ou tripla. Beleza. Agora, a gente, para falar da aromaticidade, o que é um composto aromático, certo? Esse aqui é o benzeno, né? O mais conhecido. Tem outros compostos aromáticos que acho que a gente vai falar na próxima aula. Mas o principal é o benzeno, certo? Ele tem ligações duplas aqui intercaladas. Isso dá uma certa ressonância. A gente vai falar de ressonância na próxima aula também, provavelmente. Mas essas duplas ligações, elas ficam mudando de lugar, trocando de lugar assim, ó. Muito rápido, né? Porque são elétrons, isso acontece muito rápido. E os elétrons, eles ficam meio que girando assim dentro da molécula. E isso dá outras características para essa molécula. Dando. Como é que fala? Não é características, é outras propriedades. Dando outras propriedades para essa molécula, certo? Que é a aromaticidade. Então, quanto à aromaticidade, ela pode ser alifática, certo? Sem aromaticidade.
quando uma cadeia não possui sistema aromático, ou ela pode ser aromática, certo? Que é principalmente quando tem a presença do núcleo benzílico, né? Que é o de benzeno lá. Beleza. Ah, eu esqueci de falar. Os compostos aromáticos, eles são bem voláteis. E são colocados, né, muitos em perfumes, enfim. São bem voláteis. Tem uns que fazem mal também, né, enfim, várias coisas. Então, beleza. Temos os alifáticos, então, que não tem aromaticidade. Então, perceba isso aqui, né? Fala, esse cara é aromático. Não, ele é um ciclo, certo? Igual o benzeno. O benzeno também é um ciclo. Só que o benzeno, ele também tem 6 carbonos, só que ele tem as 3 ligações duplas, certo? Esse é o benzeno, o núcleo aromático, certo? Então, esse cara aqui, o ciclohexeno, ele tem 6 carbonos, certo? Ele tem uma ligação dupla, então não é o benzeno, certo? Para ser o benzeno, teria que ter 3 ligações duplas. E ligação dupla parece uma cobrinha, mas não é. Beleza, então, ciclohexeno só tem uma ligação dupla, e para ser aromático precisa das 3, beleza? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Naftalena, fenilalanina. Isso aqui é um... Enfim. Então, aqui a gente tem... Eu fiz um esquema aqui, né? Geralzão, para se organizar. Então, a gente pode classificar o tipo de ligação, insaturado e saturado, certo? Insaturado é o que... Qual que é? Qual que é o insaturado? Ao tipo de ligação. Qual que é o insaturado? Insaturado é o que tem só ligações simples ou duplas e triplas. Tcharam. Tipo de ligação. Insaturado, simples ou duplas e triplas. Se você chutar, ainda tem 50% de chance de acertar. Tantantã. Valendo R$ 1.000. Ó, tô ficando boa no Silvio, hein? Mais um pouquinho e eu consigo. Insaturada tem duplas. Isso mesmo. Insaturado, então, ligações duplas e ligações triplas. E a saturada, só ligações simples, certo? Muito bem. Ela pode ser, então, classificada em relação à forma, sendo aberta, ou também chamada de acíclica, certo? Esse A significa sem, ciclo, ou fechada e cíclica, certo? Daí, se ela for fechada, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Se ela for polinuclear, ela pode ser polinuclear isolada ou polinuclear condensada. Ela também pode ser uma cadeia mista, certo? Com várias classificações misturadas, né? Várias características. E ela pode ser também classificada quanto à disposição, sendo normal, certo? Ou ela pode ser normal. Vou fazer assim que é mais fácil de entender. Ou ela pode ser ramificada, certo? E a gente pode classificar quanto à natureza. Ela pode ser homogênea, como por exemplo isso aqui. Ou ela pode ser heterogênea. Certo?
com um heteroátomo no meio da cadeia, ou um heteroátomo, se tiver heteroátomo, né, na ponta homogênea. Beleza de classificação. Alguma dúvida até aqui? Importante, hein, pessoal? Tranquilo, classificação? Ou não? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos começar a parte boa. Zoas. Classificação também é a parte boa. Mas vamos começar a nomenclatura. Então, os hidrocarbonetos, certo? Vamos começar, né, do mais simples, os hidrocarbonetos. Eles são conformados só por carbono e hidrogênio, certo? Então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, né, a gente vai dividir em partes. A gente vai ter o prefixo, certo? Que vem antes. O infixo, que fica no meio. E o sufixo, que vai no final. Então, o prefixo, né, da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Lembrando que aqui a gente vai falar da nomenclatura da IUPAC, viu, gente? Nossa querida. Principalmente, né? Posso até falar um pouquinho das outras, mas a principal é a IUPAC, certo? Que é... Qual que é o significado? International Union of Pure and Applied Chemistry. Acho que é isso. Que é União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, a gente vai falar principalmente desse cara aqui, né? Que dita as regrinhas pra gente. Beleza. Então, vamos lá. O prefixo indica o número de carbonos presentes na cadeia, certo? E aí, para cada número, principalmente os 10 primeiros, né? Cada número vai ter um nome. O infixo vai indicar o tipo de ligação encontrada na cadeia, né? Se é simples, se é dupla e tudo mais. E o sufixo vai indicar a função orgânica das moléculas, certo? No caso aqui, a gente vai começar por hidrocarboneto, que é o mais simples, certo? E os hidrocarbonetos termina com o sufixo, é o. Então, beleza. Então, a gente vai ter o prefixo, que vai indicar o número de carbonos. Então, a gente tem met, de 1, et, 2, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Esses são os principais. Aí tem non-dec, enfim. Tem um, acho que vai até o 12. E aí depois, enfim. Aí já começam umas cadeiras mais longas. Mas o principal que vai cair no vestibular é até 10. Tá bom demais. Mas assim, é muito importante que vocês saibam a nomenclatura. Muito, muito mesmo. Então, faz exercício, pega umas moléculas, vai dando nome, depois que acabar essa aula aqui, né, que a gente vai falar sobre principalmente a nomenclatura do hidrocarboneto, que é o principal, depois só vai mudando o sufixo, praticamente, mais ou menos. Então, treinem, entendeu? Não precisa decorar, mas tem que saber, sabe? Então, é importante que vocês levem a nomenclatura para o coração, tá bom? Pelo menos o básico, não precisa saber, né? Tem umas nomenclaturas aí que, meu Deus do céu. Mas pelo menos o básico, tá? Das mais simples, as principais diferenças, é muito importante saber, tá? E, por exemplo, depois quando a gente for falar das outras funções, a gente vai falar dos outros sufixos. Então, pelo sufixo, por exemplo, depois a gente vai falar de reações. Se pelo nome você já souber qual é a função orgânica daquela molécula,
Já vai te ajudar na hora de fazer uma reação, por exemplo. Enfim, mas vamos lá. Então, a gente tem os prefixos, certo? Que é o número de carbonos. Se tiver um carbono, se tiver 2 carbonos, se tiver 3 carbonos, beleza. Aí a gente vai ter o infixo, que vai o que vai no meio da palavra, né, da nomenclatura, do nome da molécula, que vai falar o tipo de ligação para a gente, certo? Então a gente pode colocar o an, que é ligação simples, em ligação dupla, em ligação tripla, e aí, por exemplo, se tiver 2 duplas de em e 2 triplas de i. Beleza? E aí o sufixo, que é a função orgânica da molécula, que no caso dos hidrocarbonetos é o. Certo? E aí, por exemplo, nos ácidos, aqui tem alguns exemplos de outras funções orgânicas, né? Por exemplo, os álcoois terminam com O em vez de O. Os aldeídos terminam com AL. As amidas começam, na verdade, né, com amida, amina, enfim. Cada função vai ter um sufixo diferente. Alguns, por exemplo, os ácidos, eles começam com a palavra ácido e terminam com óico, enfim. Vai ter algumas diferencinhas, dependendo da função orgânica. Beleza. Tudo bem até aqui, a gente vai começar a falar os exemplos e como dar nominho para cada um. Mas tudo bem até aqui, todo mundo entendeu? Como é que uso, quais são os prefixos, para que servem os prefixos, o infixo e o sufixo? Sim ou não? Dormiram já? Vamos começar a sessão espírita. Tem alguém aí? Sim. Top. Então vamos lá. Não durmam, pessoal. Vamos lá. Sei que, né? Sábado, 8 da manhã, podia estar, né? Dormindo. Não sei se vocês estão deitados na cama. Eu assistia muito aula assim no começo. Mas vamos lá. Então a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, o etano, certo? 2 carbonos, et, ligação simples, an, hidrocarboneto, o, etano. O propeno, prop, 3 carbonos, em ligação dupla, o hidrocarboneto, certo? E aí a gente tem o metano, que é um carbono, o eteno, o etino, certo? Muito bem, então temos aqui um exemplo. Qual que é o nome desse cara? Vamos por partes. Quantos carbonos tem esse cara? Quantos carbonos tem esse cara? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E aí, 5. Alguém sabe qual é o prefixo para 5? Bem, quase. Pente. Muito bem. Pente. E aí a gente tem uma ligação dupla. Então a gente pode colocar em, certo? Porque ligação dupla em.
E como é hidrocarboneto, né, que a gente está falando aqui, tranquilo, entendo. Mais para frente, né, daqui a pouco a gente vai falar, né, que tem diferença, como a gente vai diferenciar esse cara, por exemplo, de um cara que tem a ligação tripla, tem a ligação dupla, ao invés de ela ficar aqui no primeiro carbono, ficar aqui no meio. Então a gente vai ter que indicar colocando um número aqui, mas daqui a pouco. Beleza. Então esse cara aqui, não, vamos fazer esse cara, não, vamos para a próxima. Então, vamos lá. Agora, né, a gente vai ter que enumerar a cadeia principal, certo? Depois para fazer a nomenclatura, né? Então, para enumerar a cadeia, certo? Tem uma regra, certo? A regra é numerar os carbonos da cadeia, atribuindo os menores números possíveis para as funções, insaturações ou ramificações nessa ordem. Então, a gente vai começar a contar a partir das coisas importantes que tem na molécula. Então, principalmente a mais importante é a função. Então, é que aqui a gente está tratando de hidrocarbonetos. Mas, por exemplo, quando tiver, sei lá, for um álcool e tiver um OH, a gente teria que começar a contar do OH, certo? Mas aqui a gente está tratando, por exemplo, aqui, o mais importante é a função. Depois a insaturação, depois a ramificação, beleza? Mas, por exemplo, esse cara aqui. Ele tem uma insaturação, certo? Insaturação, lembra que eu falei? Ligação dupla ou tripla, enfim. Esse cara tem uma insaturação. Então, a gente vai começar a contar a partir da insaturação, certo? Então, esse vai ser o carbono 1, certo? E não esse. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4. Porque a gente vai começar a contar das coisas importantes, que no caso aqui é insaturação. Beleza? Se não tivesse a insaturação, e fosse só carbono com ligação simples, certo? Uma molécula saturada, tanto faz, certo? Começar a contar de um lado ou do outro, certo? Esse cara aqui. Tanto faz começar a contar daqui ou daqui. Mas como tem a insaturação, então começa a contar da insaturação. Beleza. Ah, outro exemplo aqui. Esse cara tem a insaturação bem no meio, certo? Então não faz diferença você começar a contar de um lado ou do outro. Mesma coisa se não tivesse a insaturação, certo? Tanto faz. Você começar a contar daqui, vai dar na mesma. Beleza? Em cadeias menores, não há necessidade de indicar a posição das ligações duplas, certo? Porque tanto se a dupla estiver aqui ou aqui, é a mesma molécula, certo? Se girar a molécula, vai ser a mesma coisa. Mas em cadeias maiores, aí a gente vai ter que indicar, como eu tinha falado, aonde está essa ligação dupla, certo? Porque aí tem mais de uma posição possível, certo? Então, ele pode estar aqui. Se a ligação dupla estiver na ponta, então esses caras são iguais, certo? Eu só girei a molécula. Agora, nesse caso aqui, são diferentes. Aqui a ligação dupla está de um lado, aqui a ligação dupla está em outro carbono. Beleza? Então, a gente vai ter que indicar com números aonde está essa tal da insaturação. Beleza? Todo mundo entendeu? Por que que esses caras são iguais e esses caras são diferentes? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Para a gente fazer a nomenclatura, então, dar o nome, né, da molécula,
a gente vai seguir 3 passos. Encontrar a cadeia principal, primeiramente. Depois, numerar a cadeia principal, certo? Colocar o número em cada carbono. E depois, fazer o nome lá, indicando a posição das coisas, certo? Vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente achar qual é a cadeia principal, certo? Então, encontrar a cadeia principal. Escrevi errado aqui. Pois só assim a gente vai saber quais são as ramificações, certo? Então, a cadeia principal, ela tem que ter, certo? Se a molécula tiver lá, a gente tem que tentar colocar na cadeia principal os grupos funcionais, as insaturações, os ciclos, o maior número de carbonos e o maior número de ramificações. Se tiver essas coisas na molécula, a gente tem que botar essas coisas na cadeia principal. Beleza. Então, por exemplo, aqui, a cadeia principal, basta encontrar, se não tiver nada, né? Se for só um hidrocarboneto normal, a gente só tem que pegar o que tiver maior número de carbono, certo? Então, a gente tem essa molécula aqui, certo? Uma cadeia aberta, não tem grupo funcional, não tem heteroátomo, não tem nada. Então, a gente só tem que pegar o maior número de carbonos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu, por exemplo, começasse a contar desse carbono, né? E fosse para qualquer um dos lados, ia ficar 1, 2, 3, 4, certo? Ou se eu for para o outro, 1, 2, 3, 4 também. Então, o número fica menor. Então, não vamos começar a contar desse carbono, certo? Vamos começar a contar de outro. Se a gente pega a partir desse ou desse, fica com 5 carbonos a cadeia principal, certo? Que é maior do que 4, se eu estivesse contando daqui. Então, essa é a cadeia principal. E esse cara aqui é a ramificação. O mesmo para esse cara. Então, começa contando a partir de qualquer um. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu viro aqui, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica uma cadeia maior. Então, essa é a cadeia principal. Por mais que esses carbonos estejam aqui, né, desenhados para baixo, não quer dizer que é a ramificação, certo? Então, essa é a cadeia principal e essa é a ramificação. Porque o número total de carbonos na cadeia é maior, beleza? Contando esses caras aqui na cadeia principal. E aqui esse cara também, então começa contando qualquer um, por exemplo, se eu fosse começar a contar a partir desse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, então eu contei todos aqui a partir de todos os carbonos, certo? E o que deu o maior número de carbonos na cadeia principal foi eu contando a partir desse cara até esse cara. Ah, então essa é a cadeia principal. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então, outro exemplo, uma cadeia aberta com um grupo funcional, mas sem saturação. Então, agora a gente tem um grupo funcional aqui, mas não tem saturação. Ah, mas lembra da regra? Tem a ordem de coisas importantes na molécula. Tem grupo funcional, insaturação, ramificação. Então, aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem um grupo funcional aqui, certo? C dupla O, OH. Esse cara é um ácido. A gente vai ver mais para sempre.
a gente vai ver mais para frente. É um ácido carboxílico. Muito bem. Então, esse é o nosso grupo funcional, certo? Que dá as principais propriedades da molécula e tudo mais. Então, a gente tem que começar a contar a cadeia principal, certo? A olhar para a cadeia principal, esse cara tem que estar incluído, certo? Então, comece já contando a partir dele. Porque depois, para contar, também vai ser a partir dele. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esse aqui dá maior. Então, essa é a cadeia principal. E esse cara aqui é a ramificação. Mesma coisa aqui. Esse é o grupo funcional, certo? Que é um álcool. Também vamos ver mais para frente. Então, ele tem que estar na cadeia principal, certo? Então, já comece contando a partir dele para facilitar. Beleza? Ou não também. Você pode começar contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui foi o que deu maior. Beleza. Então, essa é a cadeia principal, essa aqui é a ramificação, ramificação. Tranquilo. Agora falando, quando for uma cadeia aberta, sem grupo funcional, ou seja, hidrocarboneto, mas com insaturação. Mesma coisa, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, vê o que tem maior, e o outro é a ramificação. Vê o que tem maior, e o resto é a ramificação. Vê o que tem maior, contando as insaturações, certo? E o resto é ramificação. Por exemplo, nesse caso aqui. Cris, mas se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, o número de carbonos é maior do que 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a cadeia principal. Não, tem que contar as insaturações. Se você conseguir contar as insaturações dentro da cadeia, é melhor. Então, aqui, essa é a cadeia principal, certo? Com as insaturações. E o resto é a ramificação. Tranquilo até aqui? Por enquanto, sim. Boa. Então, as cadeias com o grupo funcional e insaturações. Então, a gente tem aqui, esse é o grupo funcional, ácido, uma insaturação. Então, essa é a cadeia principal. Grupo funcional, insaturação. Essa é a cadeia principal. Quando existir duas possibilidades para a cadeia principal, sendo apenas a diferença o número de substituintes, escolher o que tem maior número. Tranquilo também, né? Então, começa pela ramificação. Vou até dar números aqui para o carbono. 4, 5, 6, 7. Muito bem. A sequência da cadeia principal dessa molécula. Por exemplo, é 98710 ou é 6543789 ou é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vocês acham? Qual é a cadeia principal dessa molécula?
É 1, 2, 3, 7, 10. O que vocês acham? Quais os carbonos que estão contidos na cadeia principal? Quem tem um chute aí? Ninguém? Nada? Oi, Qual? é pra achar a cadeia principal de qual dos dois? O primeiro? É, desse aqui que eu numerei. Qual Ah, a tá. cadeia principal dessa molécula? É desse 1 Uhum. até o 9. É isso? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Sim, essa cadeia principal. Porque a gente tem uma insaturação não, uma ramificação aqui, e se a gente para esse lado, né, se a gente contar do 1 até o 9, a ramificação vai ficar desse lado. Na hora de dar o nome, a ramificação vai ficar com um número menor. Então, a gente tem referência para isso. Beleza, fica com o menor número de insaturações, de ramificações, do que se a gente pegasse esse aqui. Beleza? Aí, esse do lado esquerdo é outra ramificação, então. Exatamente. Então, tem duas ramificações. E essa aqui é a cadeia principal. Beleza. Beleza. Então, esse é o primeiro passo. Identificar qual é a cadeia principal. Agora, o segundo passo é colocar os números certinhos, certo? Porque a gente tem que numerar certo para as ramificações ficarem com os números certos. Beleza? Então, é muito importante. Então, segue a regra anterior e aí você dá o número de carbonos, o número para os carbonos, certo? Começando daquelas coisas mais importantes que a gente falou da molécula, as funções, depois as insaturações, depois as ramificações. Então, se não tiver nada, né, dá um número, enumera onde se tiver ramificação, né, onde as ramificações ficam com os menores números, beleza? Então, por exemplo, esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ah, Cris, mas por que você não começa contando 1, 2, 3, 4, 5? Porque se eu começo contando desse cara, essa ramificação, ela fica no carbono 2, certo? Então, o número dessa ramificação é 2. Se eu começo a contar desse lado, 1, 2, 3, 4, essa ramificação fica com o número 4. Então, a regra é, começa a contar na onde a ramificação fica com o menor número. Então, esse carbono aqui é o primeiro. E o 1. Certo? Que é essa ramificação fica no carbono 2. Então, esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as ramificações ficaram no 2, 3 e 5. Beleza? Se eu tivesse contado aqui, essas iam ficar com os números maiores. E assim por diante. Tranquilo? E aí, o terceiro passo é construir
o nome com as regrinhas lá que a gente falou no começo, do prefixo, infixo e sufixo. Beleza? E aí a gente também tem que, quando tem as ramificações, indicar aonde estão as ramificações, certo? As ramificações elas são indicadas antes do nome da cadeia, antes lá do prefixo, e com o número da onde elas estão na cadeia principal, beleza? Então, por exemplo, esse cara aqui, a ramificação está no carbono 3, certo? A ramificação é um metil, certo? A gente vai falar, acho que é o próximo slide, da nomenclatura do metil, que é o número de carbonos mais o íon, né? E aí, o nome da cadeia normal, da cadeia principal, lá com que a gente tinha visto. Então, tem 5 carbonos na cadeia principal, 5 é pente, só ligação simples AN, hidrocarboneto O. Então, o nome da ramificação vai primeiro, com um número indicando, certo? E os nomes, eles não são separados, certo? Da ramificação. O nome da ramificação com o nome da cadeia principal, certo? Não são separados, é tudo junto. E o número é separado por hífen. Então, 3, hífen. Metil, pentano. Beleza? Então, a gente tem aqui o 2, 3 dimetilbutano, certo? Então, tem um metil no carbono 2, um metil no carbono 3, ou seja, dimetil, certo? Essas são as ramificações. But, porque são 4 carbonos, AN de ligação simples, ou porque é o hidrocarboneto. Beleza? Então, aqui a gente tem 2, 2. Então, quando tem duas ramificações no mesmo carbono, você tem que indicar 2 vezes o 2, beleza? Porque são duas ramificações. Então, 2, 2, 4, trimetil, porque os 3 são metil, pente, 5 carbonos, AN ligação simples ou hidrocarboneto. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Muito bem. Então, né, os carbonos que eles ficam fora da cadeia principal, eles são as ramificações. E as mais simples, elas são parecidas com hidrocarbonetos, que nem eu falei, né? E é só trocar. Enfim, é só olhar o número de carbonos, certo? Ver lá. E coloca o sufixo "-il", que nem eu falei. Beleza? Então, o metano, quando ele é ramificação, ele fica metil. O etano, quando é ramificação, ele fica etil. Beleza? Só tira um hidrogênio aqui e esse hidrogênio vira a cadeia principal. Juro que eu tentei fazer um R aqui. Vira a cadeia principal. E aí a ramificação. Beleza? Então, ramificações diferentes na mesma cadeia, elas são indicadas em ordem alfabética. Então, o metil está no 2 e o etil está no 3. Vamos colocar o número 2 primeiro. Não. Tá? É por ordem alfabética. Então, os prefixos... Então, é por ordem alfabética. Então, o etil, certo? Vai primeiro do que o metil. Por mais que o etil esteja no carbono 3. E aí, os prefixos multiplicadores, né, que é o di, tri, eles não são levados em consideração na ordem alfabética, beleza? O que vai contar é o nome da ramificação mesmo.
Então, por exemplo, aqui a gente tem a gente tem 2-metil, certo? Esses são os metil. Então, seria dimetil. Di vai na frente? Não, certo? O etil vai primeiro, porque o fator multiplicador aqui não conta. Na hora de ver a ordem alfabética, né? Então, o metil continua indo na frente, 3-etil, certo? No carbono 3, a gente tem 1-etil. No 2 e no 5, certo? A gente tem dimetil, certo? 2 metis. Um no 2 e um no 5. X de 6 carbonos na cadeia principal. AN de ligação simples. O de hidrocarboneto. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Todo mundo entendeu a regra. Então, ordem alfabética para as ramificações, beleza? E o fator multiplicativo não conta para a ordem alfabética, beleza? Tranquilo. E aí a gente tem, né, algumas ramificações, né? Nem todas as ramificações são só hidrocarbonetos assim, né? Então a gente tem alguns nomes usuais que a gente usa e que eles são aprovados pelo IPAC. Então a gente tem, por exemplo, o isobutil, sec-butil e terc-butil, certo? Que eles são muito utilizados na nomenclatura. Então, por exemplo, a gente tem aqui o isopropil, que é esse cara aqui, certo? 3 carbonos ligados dessa forma aqui, iguais, né? Um metil dessa ponta, um metil dessa ponta. Que a gente também poderia chamar de metil-etil. Mas a gente chama geralmente de isopropil. Isopropil, isobutil. A gente tem o terc-butil, que é esse cara aqui, com 3 pontas, certo? Opção principal. Esse é o isopropil. O isobutil é assim, ó. Se eu não me engano. Esse é o isobutil. Terc-butil. E aí a gente tem o fenil, que é o benzeno como ramificação, ele chama fenil, não é benzil. Tem o benzil, que é o benzeno mais um carbono aqui, certo? Esse é o benzil. Esse R aqui significa cadeia principal, certo? Bem usado também. Beleza. Então, tem vários tipos de ramificações, tem muitos outros nomes que eu não trouxe aqui, não sei se tem na apostila, mas eu posso trazer para vocês e com o decorrer das aulas, né, a gente vai falar sobre as funções e tudo mais, eu posso trazer para vocês depois. Mas esses são, assim, os principais. Quer dizer, os principais, na verdade, são os mais simples, né? Principalmente os que vão cair mais no vestibular. São os mais simples. Se pedir nomenclatura
no vestibular, sei lá, uma segunda fase da vida, vai cair principalmente esses mais simples. Então, é muito importante, primeiramente, né, antes de decorar os nomes difíceis das ramificações, é entender as regras principais, entendeu? Como que eu classifico as ramificações, qual que eu ponho primeiro, qual que eu ponho depois. Porque isso vira e mexe e cai, hein? Uma segunda fase aí da vida, nomenclatura, já vi vários. Beleza. Então vamos para o exemplo. Os ácidos graxos, a gente vai falar de ácidos graxos, tem essa aula. Ômega 6 e ômega 3 receberam esses nomes em função da posição da ligação dupla em relação ao final da cadeia carbônica. No entanto, essa numeração não corresponde àquela recomendada pelo IUPAC. Indique a posição das ligações duplas nas cadeias carbônicas dos ácidos graxos, ômega 6 e ômega 3, segundo as regras da IUPAC. Muito bem. Então, qual que é o número das ramificações aqui? Do ômega. Vamos começar, né, pelo ômega. Em qual carbono começa a insaturação? No ômega 6. Quem sabe? Em qual carbono começa a insaturação no ômega 6? A primeira insaturação? Então, Não. Tem que começar do comecinho, né? Tem que começar do comecinho. E qual que é o comecinho? É esse cara ou esse cara? Esse do outro lado. Esse que tem o grupo funcional, né? Uhum. A gente começa pelo grupo funcional. Beleza. Então, esse cara aqui, né, é o primeiro carbono que começa a insaturação. Qual que é o número dele? 8. 8? Não é? Vixe. Não. É 9. Esse carbono aqui, pintadinho de vermelho, é o 9, né? Porque esse cara aqui é um carbono, né? Uhum. Então, a gente tem um carbono aqui ligado a um duplo AO, um OH. Esse cara aqui é o carbono também. Beleza? Então, ele é o primeiro carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o primeiro carbono aqui, que aí já vem em saturação, é o 9. Para contar a saturação, você também pode contar pelo meinho, né? Pelas ligações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse cara é o 9. 9, 10, 11. E esse cara é o 12. Né? Então, tipo, tem uma galera que não conta pela IUPAC e aí começa a contar daqui, porque o número é menor, é mais fácil de falar. Mas pela IUPAC, não. Pela IUPAC, o número das insaturações é 9 e 12. E não 6 e 9. Beleza.
E desse cara aqui, do ômega 3? Qual que é o número dessas insaturações? Nove também? O primeiro? 9, né? Porque esse cara aqui é um carbono. 12, não, 12 e 15. Não. Ai, 12. E o quê? 15. Não, 15. 15. 12. Essa ligação 13, 14, 15. Certo? Muito bem, é isso aí. Beleza, então, todo mundo pegou a ideia? Então é importante entender como é que é desenhado. Vocês viram, né? Vocês lembram da outra aula? Que eu falei que essa representação em linhas, em barras, é muito usada. Então, se vocês não conseguissem entender o que ela significa, vocês não iam conseguir contar os carbonos e ver em qual carbono que está a ligação dupla, por exemplo. Percebem a importância? E aí, então, esse aqui é um carbono. É importante começar a contar do grupo funcional, beleza? Lembra a ordem de prioridade. Grupo funcional. Depois, insaturação. Depois, ramificação. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. Deu nome, segundo a IUPAC, das seguintes compostos. Vamos escolher só um, né? Depois vocês podem fazer os outros em casa. Deixa eu escolher um aqui. Pode ser o... Pode ser a letra A. Qual que é o nome desse cara? Vamos por partes, vamos por partes. Qual é a cadeia principal, né? Tem que primeiro identificar qual é a cadeia principal e enumerar. Então, tem que pensar, você vai começar a contar desse carbono? Desse carbono? Desse carbono? Ou desse carbono? Vamos falar em pontas, né? Vou dar números aqui. Ai, queria tanto estar presencial e que vocês pudessem ir na lousa. Será que um dia eu vou realizar esse sonho? Vamos lá. Por qual ponta vocês vão começar a contar? 1, 2, 3 ou 4? Qual ponta vocês vão começar e qual ponta vocês vão terminar? Começar pela que tá 1. Pela 1. 1. Muito bem. Por que pela 1? Porque é onde tá em saturação. Muito bem. E vai terminar em qual? Ah, eu acho que terminar na 3. Por quê? Que é onde vai dar mais ramificação. Não sei. Mas você tem que colocar onde vai dar menos ramificação.
É a 3 mesmo? Eu acho que é. Ou não? Porque se Beleza. for até a 4, vai dar uma ramificação zona. Aí na 3 vai dar duas pequenas. Muito bem, pode ser então. Vamos usar essa como nossa cadeia principal. E a gente vai começar a contar a partir do 1, certo? Então, esse é o carbono 1, 2, eu contando errado, 3, 4, 5, esse vai ser o carbono 6. Muito bem. Então, como vai ficar o nome desse cara? Primeiras ramificações. 3. 3. Eu não sei o nome dessa ramificação. Tá. Eu vou colocar os nomes dos carbonos aqui. Butil, essa daí, que tem 1, 2, 1, 2, 3, não é butil. Tá. Et. Propil, acho que é 3 propil. Aí 4 metil. Aí é X, 1 eno. Acho que é isso. Como é que é? É 3. Eu tô entre propil e butil, mas acho que é propil. 3 propil, 4 metil. Aí é X, né? Que é de hexeno, 1 eno, porque tem uma insaturação. Acho que é algo assim. 4 metil. Depois o quê? X? É X, eu não sei. X. Eu não botei aqui, né? X. X aí 1, porque tá no carbono 1 a insaturação. E o eno. X. 1 eno, você falou? Não é isso, né? Aí, Sim, é isso mesmo. Na verdade, eu não sei se o IUPAC mudou e esse 1 veio para frente aqui, alguma coisa assim. Não tenho muita certeza agora. entendi. Mas antes, eu acho que podia colocar aqui no meio da palavra. Se eu não me engano, agora ele veio aqui para frente. Mas é isso mesmo. 3 propio. E é propio mesmo, né? Tipo, esse carbono aqui. Vou mudar de cor. Esse carbono aqui é o carbono 3 da cadeia principal. Então, esse carbono aqui já é o primeiro carbono da ramificação, certo? Então, 1, 2, 3 carbonos da ramificação, certo? Porque esse aqui é o da cadeia principal. 3 é prop, então 3 propio. Não, mas peraí. O P tem que ser a ordem alfabética. O P vem depois do M, né? Tem isso, né? Então fica 4 metil, 3 propil. Exatamente. Não vou escrever tudo de novo, senão vou ficar meia hora aqui. Mas, né, as ramificações é por ordem alfabética. Então, o metil vem primeiro. Quase acertou, hein? Muito importante isso. Então, se falar, eu vou falar aqui do carbono 3, depois eu falo do carbono 4. Não, tem que ser por ordem alfabética, beleza? Então, é 4 metil, tem um hífen aqui, 3 propil, hexeno, um hexeno. Quando é no carbono 1 também, às vezes eles não falam que está no carbono 1, eles só falam hexeno. Já está meio que implícito que está no 1, mas aí quando tiver no outro carbono,
né? 2, 3, 4, daí coloca aqui na frente. 2 hexeno, enfim. Beleza? Acho que dá tempo de fazer mais um. Aqui nós temos as respostas. Aqui a gente acertou, parabéns. Essa aqui, vamos fazer um exercício desse. Que eu acho que dá, é até 9h20 a aula, né? Vamos lá. Pode ser esse cara aqui. Como que a gente vai desenhar esse cara? Por onde a gente começa? Vamos assim, né? Já que vocês não podem vir à lousa, infelizmente. Começa pela cadeia principal, então acho que é o metilpentano. Não, pentano. Pentano. Ah, você tá olhando aqui na letra A, né? Tá, pode ser. Pentano. Ah, era letra C. Nossa, foi mal. Tranquilo. Vamos lá, letra C. Qual é a cadeia principal? É o dieno, não é? Não. Não sei, é o dieno? Por que o dieno? O que ele significa? Ele tá por último, aí significa que tem duas cadeias, dois eno, dois... Isso mesmo. Tá certo. Tem duas ligações duplas, né? Em quer dizer que é duas ligações. Em quer dizer que é ligação dupla. De quer dizer que são dois. Então, beleza, a gente sabe que a nossa cadeia aqui vai ter duas ligações duplas. Uma no carbono 1 e outra no carbono 3. Aí tem dois metil, buta é 4, não é? But é 4. E esse A? É só porque ficou no meio. Ah, tá. Então é 2 metil but, então tem... Não entendi. Exatamente. But quer dizer que tem 4 na cadeia principal, né? Porque esse metil tá falando da ramificação, certo? Aí então vai ser 4 carbonos, então vai ser um buteno, né? Vou fazer em linhas porque é mais fácil. Sim, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Aí conta da primeira pontinha ali, no 2 coloca o metil. Aí na 1 e na 3 coloca a ligação dupla. 1, 2, 3. Assim? Eu acho que sim. Confiança, é isso mesmo. Tranquilo, né? Então, ó, Um pouquinho tem que... tem que pegar o jeito, fazer mais exercício. Mas é isso. Você olha para a palavra e identifica o que cada parte significa. Quando tem il, é ramificação. Então, essa parte aqui da palavra está falando das ramificações. Você tem que começar procurando pela cadeia principal, que é a base para você colocar as ramificações, certo? Sem a cadeia principal, como é que você vai pôr as ramificações? Então, primeiro a gente viu que tem duas ligações duplas no 1 e no 3, mas qual que é a cadeia principal? Então, você precisa da cadeia principal para depois ir colocando mais coisas. Beleza, então você viu que o metil quando termina com il, é ramificação, então essa parte está falando da ramificação. Aqui no dien, eu sei que está falando que é ligação dupla, então essa parte está falando das ligações duplas, das insaturações. Então esse but aqui é a cadeia principal. Então vai lá, põe o but, e aí você completa com as outras informações. Tranquilo? Tranquilo. E é isso, pessoal, por hoje. Obrigada, Cris. Imagina, eu que agradeço esta linda manhã de sábado. Não desistam, façam exercícios, vão nas aulas,